Olá, sou Vanderlei Egídio, mais uma vez com vocês, nesta jornada de paz e de profunda harmonia. Na nossa última aula, desvendamos o sublime significado do nascimento do Mestre, a prova de humildade e a certeza da providência divina. Hoje, voltamos nossos corações e mentes para o vaso de eleição que o acolheu, Maria, a mãe de Jesus. Não se trata apenas de uma figura histórica ou de devoção tradicional. À luz límpida da doutrina espírita, amparados nas codificações de Allan Kardec e nas mensagens da espiritualidade superior, vamos mergulhar na missão do espírito mais puro que aceitou a sublime missão de ser o lar carnal do guia e modelo da humanidade. Quem era Maria? Que méritos a qualificaram para uma missão de tamanha magnitude? O que significa a pureza e como a sua fé inabalável se manifestou na Anunciação, no exílio para o Egito e na resignação diante do Calvário? Preparem-se para sentir a ternura, a força e a elevação deste Espírito bendito. Compreender Maria é desvendar o papel essencial da maternidade espiritual no plano de Deus. Reafirmar que as maiores missões são confiadas aos espíritos mais puros e mais dispostos ao sacrifício e à abnegação. Que a luz da Mãe Santíssima ilumine nossos estudos, a nossa jornada no roteiro 2, Maria, Mãe de Jesus, começa neste instante. Que Deus nos abençoe. Roteiro 2, Maria, Mãe de Jesus, Federação Espírita Brasileira, Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 1, Cristianismo e Espiritismo, módulo 2, o Cristianismo. Neste roteiro é de suma importância porque eleva a compreensão sobre Maria, tratando-a não apenas sob a ótica da religiosidade tradicional, mas com a profunda racionalidade da doutrina espírita. O principal objetivo deste roteiro é destacar a importância de Maria de Nazaré, segundo o pensamento espírita, enfatizando a excelência do seu espírito e a natureza de sua missão. O estudo aborda a ideia de que a vinda do Espírito Crístico exigiu um planejamento cuidadoso e a preparação de toda uma equipe espiritual, incluindo José e Maria, para dar suporte à missão na Terra. O Espiritismo reconhece Maria como um espírito de ordem elevadíssima, que não pertencia à raça adâmica, mas que foi enviado por Deus com uma missão augusta. Ela era um espírito que atingiu um grau de pureza moral muito acima da média terrestre. O roteiro usa a visão espírita para dar uma razão de ser natural ao dogma, interpretando a Imaculada Conceição não como a ausência de pecado original, mas como a prova de que Deus enviou um espírito já puro e isento das máculas da matéria, ou seja, livre de débitos,
passados para reencarnar. É, nesse roteiro nós vamos destacar como objetivo a importância de Maria de Nazaré, segundo o pensamento espírita. A importância de Maria de Nazaré no pensamento espírita não se baseia em dogmas tradicionais, mas sim no reconhecimento de sua superioridade espiritual e no papel insubstituível que ela desempenhou no plano de Deus para a Terra. Maria é reconhecida como um espírito puro ou de ordem elevadíssima que não pertencia à classe de espíritos que habitam a Terra em expiação ou prova. Para que o espírito crístico, o governador do planeta, pudesse encarnar, era necessário um ambiente familiar e um vaso carnal que estivesse em sintonia com a sua elevada vibração. Maria foi o espírito de eleição preparado ao longo de muitas existências para ser a mãe do Guilherme dele. Sua encarnação foi uma missão augusta confiada pela divindade, cujo único propósito era servir de suporte e proteção ao Mestre. O Espiritismo interpreta a pureza de Maria não primariamente como um atributo físico, mas como uma virgindade moral. Ela era um espírito que já havia depurado das máculas da matéria e do egoísmo. Imaculada Conceição racionalizada, essa interpretação dá uma base lógica ao dogma da Imaculada Conceição. Se Maria era um espírito puro e sem débitos pretéritos, ela estava isenta da necessidade de expiação e, portanto, livre do que a teologia chama de pecado original. Sua aceitação da missão na Anunciação é o maior exemplo de obediência e fé irrestrita na vontade divina. A Anunciação é vista como um fenômeno de comunicação mediúnica entre o Espírito Superior, ou seja, o anjo Gabriel, e Maria. Sua vida foi uma sucessão de grandes provas, desde o nascimento na humildade, o exílio no Egito, até a maior de todas as dores, a presença no Calvário. Maria demonstrou a máxima resignação, suportando a dor como a mãe que sabe da grandiosidade da missão do filho. Após seu desencarne, Maria continua sua missão no plano espiritual. Ela é reconhecida como uma das mais elevadas entidades protetoras da humanidade. Para o Espiritismo, Maria de Nazaré é um modelo feminino de perfeição moral e abnegação. Sua importância reside em nos mostrar que a maternidade é uma missão sublime e que os espíritos mais puros se submetem à disciplina e à dor da prova terrena para o bem da coletividade, permanecendo em todos os momentos em perfeita sintonia com a lei de Deus. Maria, filha de Joaquim e Ana, nascida entre 18 ou 20 a.C., em Jerusalém, ou Séforis, na Galileia. Maria ou Miriam é um nome de origem hebraica, significa Senhora da Luz.
Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1:28. Durante a infância, viveu em Nazaré. Possivelmente casou-se aos 14 anos com o carpinteiro José, da tribo de Davi. A menção a Joaquim e Ana como pais de Maria provém dos evangelhos apócrifos, pois os evangelhos canônicos de Mateus e Lucas não mencionam seus nomes. A tradição cristã, no entanto, os reverencia como espíritos justos e piedosos que prepararam um ambiente familiar para o nascimento de Maria. A estimativa de nascimento entre 18 ou 20 a.C. situa Maria na juventude ideal para ser mãe por volta dos anos 6 a 4 a.C., período mais aceito para o nascimento de Jesus, antes da morte de Herodes o Grande. A dúvida sobre o local Jerusalém ou Séfore reflete a escassez de registros precisos. Jerusalém era o centro religioso. Séfore ficava perto de Nazaré. Ambas as possibilidades, no entanto, reforçam a ideia que Maria nasceu e viveu em um ambiente judaico de intensa religiosidade e simplicidade. Para o pensamento espírita, a importância não reside na data ou no local exato, mas sim no planejamento espiritual que antecedeu a sua vinda. Maria não nasceu em uma linhagem de reis ou em centro de poder político, mas em uma família simples e piedosa. Isso é coerente com a missão do Cristo, que veio exemplificar a humildade desde o seu nascedouro. O fato de Maria ser filha de pais devotos, segundo a tradição, sugere a reencarnação de espíritos afins e elevados. O espírito de Maria foi atraído para uma família que lhe ofereceria o amparo moral e a pureza necessária para o cumprimento de sua missão. Seus pais, Joaquim e Ana, certamente eram espíritos de grande mérito, que aceitaram a missão de trazer ao mundo o vaso de eleição. A missão de Maria é a prova cabal de que a reencarnação é um instrumento divino para o desenvolvimento e a manifestação de grandes missionários. Em síntese, os dados biográficos de Maria, embora imprecisos historicamente, apontam para a simplicidade e a pureza do ambiente que acolheu o Espírito Sublime de Nazaré. Essa simplicidade foi fundamental para que a lição do Cristo pudesse se manifestar plenamente. Maria cresceu em Nazaré, uma pequena e obscura aldeia da Galileia, considerada sem importância pelos intelectuais de Jerusalém, conforme o ditado: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A doutrina espírita valoriza este ambiente. A missionária que traria ao mundo o espírito mais puro da criação deveria ser educada na simplicidade, no anonimato e no despojamento material. Isso reforça a lição de que o valor real está no espírito e não na ostentação terrestre. Na época, era comum que as mulheres casassem jovens por volta de 14 anos. E os homens mais velhos
José é tradicionalmente representado como um homem maduro. O casamento era uma necessidade social e econômica para a mulher judaica. O Espiritismo vê a união de Maria e José como um planejamento espiritual superior. Eles não eram um casal comum, eram dois espíritos de escola, a que se uniram com o propósito sagrado de proteger e educar o guia da humanidade. O lar que formaram foi um santuário de pureza e paz indispensável para o desenvolvimento de Jesus. O fato de José ser carpinteiro estabeleceu o lar na base do trabalho digno e honesto, um exemplo que Jesus seguiria em sua juventude. Em resumo, a vida de Maria em Nazaré e sua união com José, o carpinteiro da tribo de Davi, demonstram a harmonia entre a providência divina e as leis humanas. O espírito mais elevado da terra nasceu em um ambiente de absoluta simplicidade, protegido por dois espíritos de escola que, com humildade, garantiram o cumprimento das profecias e o amparo moral necessário para a missão do Cristo. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava a própria virtude e os tesouros incorruptíveis do coração. Desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Esta passagem, que reverbera a visão da espiritualidade superior sobre Maria, é uma das mais belas definições de seu espírito. Ela resume a essência do roteiro 2 sobre a mãe de Jesus. O trecho destaca o profundo contraste entre a aparência exterior de Maria e a incomensurável grandeza interior, resumindo o planejamento divino para o berço de Jesus. O texto confirma que Jesus, embora sendo o embaixador divino, precisou da tutela e do amparo de um lar e de uma mãe, submetendo-se às leis da encarnação. Maria foi escolhida não por riqueza ou por poder, mas por sua abnegação, ou seja, sacrifício de si mesma. Deus não busca a opulência dos palácios, mas a pureza dos corações para as missões mais sublimes. O seu lar, apagado e simples, era, na verdade, um santuário de luz e paz espiritual. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas. Fonte Lucas 1:46. O Magnificat é a resposta de Maria a Isabel, sua prima, durante o episódio da visitação, logo após a Anunciação. Para o estudo espírita sobre Maria, este trecho é fundamental, pois revela a natureza do seu espírito e sua consciência da missão. Em suma, o Magnificat é o documento da alma de Maria.
Ele atesta sua excelência moral, sua humildade sublime e sua profunda sintonia com a verdade divina, confirmando para o Espiritismo que ela foi, de fato, o espírito mais preparado para amparar o Cristo na terra. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Este trecho é uma das descrições mais pungentes da resignação de Maria no momento mais terrível de sua missão, a crucificação. O trecho descreve com grande emoção o sofrimento de Maria, mas sob a ótica espírita revela a sua maior prova de fé. O texto atesta a dor natural e avassaladora da mãe diante do sofrimento atroz e injusto do filho. Maria não era um espírito insensível. Sua ternura materna era real. Seu sofrimento era físico e espiritual, deixando uma marca indelével em sua alma. O Espiritismo entende que, apesar de ser um espírito puríssimo, Maria não foi poupada da prova máxima da dor. Ela se submeteu às leis do mundo, mostrando que mesmo os espíritos mais elevados devem passar pela resignação diante das grandes provas quando cumprem sua missão. A hora extrema do Calvário foi a última e maior prova do Espírito de Maria. Ela cumpriu sua missão até o fim, permanecendo de pé, conforme João 19:25, demonstrando que a fé na vontade de Deus é a única força capaz de nos sustentar nas maiores tragédias da vida. Ao entregar Maria aos cuidados de João, mulher, eis aí o teu filho. E João aos cuidados de Maria, eis aí a tua mãe. Jesus reafirma a importância dos laços de amor e amizade fraterna, mostrando que o amparo mútuo é essencial para a continuação da jornada, mesmo após o sofrimento. Este trecho é a consagração de Maria de Nazaré como modelo insuperável de resignação e de amor incondicional para o Espiritismo. Sua dor não foi estéril, foi o último sacrifício da mãe que se desdobra em amparo espiritual para todos aqueles que, como ela, enfrentam as perfídias do mundo. O hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou, com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de emoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar, queira abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a cercado de um halo de luz celestial,
se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse: carinhoso transporte. Sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Essa passagem é uma visão do plano espiritual retratada pelo espírito Humberto de Campos na obra Boa Nova, e ilustra o reencontro de Maria com Jesus no momento do seu desencarne. Ao reconhecer as chagas de Jesus, Maria não vê apenas o sofrimento passado, mas sim a prova, o sacrifício que ele cumpriu pela humanidade. Essas chagas são sim sinal máximo de que ele é o guia e modelo. O reencontro é imediato e inconfundível. A mãe reconhece o filho não pelo corpo, mas pelas marcas espirituais de sua missão, provando que os laços do amor são eternos, indestrutíveis, superando o da dor na separação. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelha aos pés e beijando-lhe as mãos. Este é o ponto mais sublime para o Espiritismo. O Espírito Crístico, o guia da humanidade, ajoelha perante Maria, não em submissão, mas em um ato de profundo reconhecimento, amor e honra à sua pureza e ao sacrifício de sua maternidade. Ao beijar-lhe as mãos, Jesus honra o vaso de eleição que o protegeu e o educou na terra. É o reconhecimento da missão cumprida com perfeição e humildade. Demonstra que, no reino dos céus, a verdadeira hierarquia é medida pelo amor e serviço, não pela autoridade. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Essa expressão, rainha dos anjos, não deve ser interpretada de forma dogmática, mas sim como a confirmação de que Maria é um espírito de escola de altíssimo escalão, que assume um posto de direção e amparo nas falanges espirituais dedicadas à proteção e à caridade, em especial aquelas ligadas à maternidade e ao sofrimento e à dor. Como os hospitais no plano espiritual, frequentemente a ela dedicados. Anjo dos bons, mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre teu manto, que agasalha e consola as dores. Nos caminhos do mundo há trevas e pranto, no infortúnio dos homens sofredores. Volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa, conduze-nos às bênçãos no teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Esse texto é uma prece que sintetiza a missão contínua de Maria no plano espiritual, que vai muito além de sua encarnação terrena. Ele a coloca na função de amparo e consolação, funções que se alinham perfeitamente com a visão do Espiritismo sobre os espíritos puros em missão. A poesia
reconhece a realidade da prova e expiação na terra. Treva e pranto, terra ferida e de amargores, e a necessidade do auxílio de espíritos superiores para guiar-nos. Rainha dos Anjos esse termo confirma a sua alta hierarquia no plano espiritual, como visto no trecho anterior à consagração por Jesus. Ela tem o poder de mobilizar a falange de espíritos bons que trabalham pela paz e pela evolução da Terra. Maria atua como parte essencial do amparo prometido pelo Cristo. Sua missão pós-morte é clarear a noite tormentosa, oferecendo esperança e fé e consolo nas horas de guerra, angústia, desconforto moral da humanidade. A poesia, portanto, expressa com beleza e sensibilidade a reverência espírita a Maria. Ela é a mãe, o símbolo da pureza e a grande missionária, cujo amor e serviço continuam a amparar e a guiar a humanidade em direção ao porto seguro da lei de Deus. Queridos irmãos e irmãs, encerramos o roteiro 2, Maria, Mãe de Jesus. E a grande lição que fica é que a maternidade é uma missão sublime e que o amor abnegado é a maior força do universo. Vimos que Maria não foi escolhida por acaso, por privilégios terrenos, mas por ser um espírito de ordem elevadíssima, cuja pureza moral, seu olhar imaculado, a tornou o vaso perfeito para acolher o Cristo. Sua vida, da humilde aldeia de Nazaré até a agonia junto à cruz, é o hino mais belo de fé, obediência e resignação. Ela nos ensina que, mesmo diante da dor mais lacinante, a vontade de Deus deve ser a nossa bússola e o nosso refúgio. E que o nosso sacrifício de hoje se converte no triunfo espiritual de amanhã, como ela provou ao reencontrar Jesus e ser aclamada Rainha dos Anjos no plano espiritual. Se Maria demonstrou tanta força e resignação, nós também podemos enfrentar as nossas provas diárias com coragem e fé. Que a ternura de Maria nos inspire a sermos mães, pais, filhos, irmãos, mais abnegados e puros em nosso próprio lar. Mas não fiquem parados. A jornada de Jesus continua. Na nossa próxima videoaula, vamos estudar a figura essencial de João Batista, o precursor. Peço um tempinho aí para você se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem de amor e tragam seus corações abertos para o próximo estudo. E a paz e o amparo de Maria de Nazaré esteja conosco.